Olá, querida aluna, querido aluno, bem-vindo à nossa aula de Limerick. Vamos quebrar o raciocínio lógico. Já falei para vocês, o Limerick tem quantos versos? Vocês sabem. Limerick tem 5 versos, certo? Primeiro, segundo, o primeiro e o segundo rimam entre si, que vão rimar com o quinto. E o terceiro rima com o quarto, de métrica diferente. Antes de ver esse vídeo, eu recomendo que você assista a aula teórica, porque na aula teórica eu expliquei bastante para você qual é o contexto do Limerick que nos leva a esse absurdo. Porque aqui, na parte prática dessa aula, você vai ser convidado a fazer coisas malucas, a quebrar o raciocínio lógico, a inverter situações, a fazer com que a ação do personagem dê errada propositalmente. Porque o Limerick vem num contexto que pede isso, então ele está pedindo essa modalidade, então é muito importante que você veja a aula teórica também, talvez depois de ver a prática você volte na teórica. São 5 versos, não tem rima, não tem métrica fixa. Os 2 primeiros têm 8 sílabas, os 2 primeiros e o último. Aqui eu tenho, o A tem 8 sílabas e o B tem 5 sílabas poéticas. Um tem 8 sílabas e tem 5. Nós vamos ter mais dificuldade em fazer o oitavo, o verso com 8 sílabas. Por quê? Porque nós não temos referências na nossa cultura popular brasileira de versos com 8 sílabas. Se fossem 7 sílabas, né? A Barata diz que tem, Terezinha de Jesus, Água Mole em Pedra Dura, entre tantos outros. Minha Terra tem Palmeiras. A gente tem muitas referências em 7, em 8 não temos, e temos algumas em 5 também, né? Tem bastante, né? No Galope à Beira-Mar, por exemplo, da cantoria de viola, usam-se estrofes de 5 versos, versos de 5 sílabas. Então, pessoal, o Limerick, um caminho para a gente começar a fazer esse poema engraçado, esse poema maluco, que não é regra isso. Quem trouxe isso aqui foi o Edward Lear. Como eu disse na aula teórica, não foi ele quem inventou o Limerick, mas ele quem trouxe mais ou menos esse código para a gente. Inclusive, eu estou com o livro dele aqui, ó, Edward Lear, que eu mostrei para vocês lá. Ele não chamava de Limerick, né? O nome Limerick é posterior ao Edward Lear. Muita gente fala que ele quem inventou o Limerick, não é fato. Ele chamava The Complete Book, The Complete Nonsense of Edward Lear. Ele chamava de Nonsense Books, ou seja, livros sem sentido, sem essa coisa lógica. Então, o Lear sugere, eu acho muito interessante, você começar com um personagem em algum lugar fazendo alguma coisa. Para você começar uma quintilha, você vai trazer um personagem em algum lugar fazendo alguma coisa. Claro que se eu estou chamando para o humor, para o nonsense, para o não lógico, para o absurdo, para o disparate, isso não vai dar certo, né? A ação, o que ele for fazer vai dar errado, o que ela for fazer vai dar errado. Lembrando que o Limerick geralmente é composto por um poema monoestrófico. O que quer dizer geralmente é composto por um poema monoestrófico? Palavra complicada? A maior parte dos limericks, principalmente esses contemporâneos, né, que vêm a partir de Lear, assim, há um convite para que ele tenha uma estrofe só. Então você vai completar a sua história de um personagem em algum lugar fazendo alguma coisa em 5 versos. Sendo que muitas vezes você pode repetir a rima final. Ou seja, muitas vezes o quinto verso há uma referência direta ao primeiro ou ao segundo. Ou seja, muitas vezes o quinto verso ele dá esse efeito muito interessante da circularidade. Por isso que eu coloquei aqui circular. A própria forma poética do Limerick de não ter a mesma métrica em todo o verso, cria-se uma circularidade, onde esse humor, mesmo em uma estrofe só, ele parece que vai dando voltas. Se vocês pegarem, por exemplo, Parelhas, a gente já viu, 2 versos a mesma métrica. Você pegar quadras, trovas, cestilhas de cordel, no universo do cordel, que é muito conhecido da nossa cultura popular, e do repente, 95% das estrofes não tem isso aqui. Não tem o que é isso aqui. Não tem nem 8 sílabas, mas eu digo assim, não tem essa métrica distinta.
na mesma estrofe? Tem, na verdade tem. Na embolada, que é esse improviso feito do pandeiro, eles usam muito o que é chamado de pé quebrado, onde começa o primeiro verso com 4 sílabas e depois já segue 7. Eu faço agora mais um verso de improviso, vou dizer o meu juízo nessa hora, eu vim falar. Na embolada, o primeiro verso tem o pé quebrado, pode ter o pé quebrado, nem sempre tem. E a embolada, olha que coisa interessante, né? Uma associação entre a embolada e o limerick que eu estou falando agora. A embolada, que é um improviso poético brasileiro nordestino de origem litorânea, presente em todo o Nordeste, inclusive no sertão, tem essa coisa mais do humor, né? Os poetas emboladores, eles brincam mais com o público. Eles falam, não sei o que, esse careca, não sei o que lá, e vai falando com um com o outro, e aí o povo vai se divertindo muito. Ou seja, faço uma, sem querer firmar muito isso, mas assim, como uma elucubração mesmo, que as formas poéticas nas quais você tem diferenças de métrica na própria estrofe, tem uma tendência a nos levar ao humor. Não sei se isso é real, mas pelo menos na embolada brasileira, que a gente conhece bem, vocês observem os emboladores cantando o primeiro verso, na quadrinha que eles fazem, tem o pé quebrado e é muito divertido. E aí o limerick também tem essa coisa que não é a mesma métrica, porque o primeiro, o segundo e o quinto tem 8 sílabas, e o terceiro e o quarto tem quantas? 5 sílabas. Observem como eu começo alguns dos meus limericks. Ó, do livro Loucolics. Vou ler uma estrofe inteira, tá? Na Áustria, uma alérgica ao glúten falou, por favor me escutem, pois eu sou celíaca, e assim a austríaca ficou bem distante do glúten. Havia um biólogo em pânico, dizendo ao amigo mecânico, não quero brigar, mas vou mastigar o seu pé de alface orgânico. O prego falou sem apego, martelo, eu quero sossego, mas prego eu não nego, cabeça de prego não pode querer um chamego. Agora eu vou ler para vocês somente os primeiros versos de algumas estrofes. Um homem dizia, é sem preço. Outra estrofe. Alfredo era um jovem azedo. Outra estrofe. Havia um faminto pivete. Quando eu vou falar dos pleonasmos, né? Um homem saiu para fora. Um dia encontrei um pé de mesa. A asa da xícara quebrou. Havia um maestro no aperto. Havia em Matão um peão. Ou seja, há uma tendência que eu coloquei no meu livro Loucolics a colocar havia não sei quem, não sei aonde, ou um homem, uma mulher. Isso vem da onde? Se você pegar o livro do Edward Lear, do Nonsense Books, ele fala assim, vou ler o primeiro verso só, né? There was an old person of Pisa. Havia uma senhora velha, né? Uma velha senhora. Aí o outro. There was an old man. Havia um homem velho. Era uma vez um homem velho numa estação. There was a young person. Havia uma pessoa jovem. Então ele tem um pouco disso, de você colocar there once was. Isso é muito comum. There once was. O que quer dizer o quê? Era uma vez. Mas por que eu não coloco era uma vez aqui? Se eu for colocar o era uma vez aqui, eu adoraria, mas ó, vai acontecer isso aqui, ó. Era uma vez. Se eu fosse colocar qualquer coisa aqui, era uma vez, o que acontece? Como que eu falo era? Eu falo era ou era? Eu falo era. Então, o acento agudo não, a tônica, a sílaba tônica de era, está aqui. Você concorda comigo? Eu não falo, pessoal, era uma vez uma história. Eu falo, era uma vez uma história. Concorda? Então, a tônica do era dá no primeiro. Se eu colocar o era no primeiro, agora observa o quinto verso onde eu fiz o desenho da tônica. Vou explicar para vocês, ó. Recapitulando. Estrofe é o conjunto de versos, ok?
Cada linha é um verso. Agora a métrica, ela é desenhada pelas sílabas poéticas de cada medida. 5 sílabas tem uma determinada medida, 7 sílabas tem outra medida, evidentemente maior. Na dúvida da métrica, vocês vão ver a aula de métrica de 7 sílabas, de 5 sílabas, de 8 sílabas, tem todas as aulas de métrica disponíveis para vocês compreenderem, inclusive a métrica avançada. Eu estou explicando aqui no limerick por que eu não começo os meus limericks com era uma vez, no qual realmente eu poderia começar. Até poderia, mas eu evito fazer porque, como eu falei para vocês nas aulas avançadas, eu gosto de fazer com que a tônica da palavra bata com a tônica do verso. Então, se eu transporto esse era uma vez para cá, eu teria que fazer aqui. Se a tônica é no segundo, porque a tônica do verso de 8 sílabas é no segundo, no quinto e no oitavo, claro, sempre é no último, eu teria que falar, era uma vez um sujeito, entendeu? A métrica de 8 sílabas tem esse tamanho. Era uma vez um sujeito. Papá, papapá, papapá. Repitam. Papá, papapá, papapá. 1, 2 e... Que isso, gente? Você tá... Não, ânimo. Papá, papapá, papapá. 1, 2 e... Papá, papapá, papapá. De novo. Papá, papapá, papapá. Aê! Então, você vai dizer alguma coisa no papá, papapá, papapá. Então, eu teria que ler, se eu começar com era, eu ia falar, era uma vez uma moça, era uma vez um rapaz, era uma vez um bebê, era. Eu evito. Você pode fazer? Se você quiser, pode, mas eu acho que você pode tentar mudar. Por isso que os meus começam com havia. Por exemplo, no meu livro Tupiniques, da língua portuguesa, eu uso um dia encontrei o caipora, mais tarde encontrei a Iara. Estou lendo os primeiros versos só. No sul eu vi o boitatá, um dia encontrei o saci. Eu vou falando, um dia eu vi um jacaré, às margens do rio Sorocaba, sem fome eu almoço paçoca. Entendeu? Eu vou falando, um dia havia um siri em Taubaté, havia um siri. E aí eu vou contando sempre no havia em Itabim um guri, porque aí eu acho que bate mais a tônica, né? E também veja a aula que eu gravei para vocês, chamada assim, anote isso aí para você rever. Tônica não é métrica. Metrificar você tem que metrificar. No limerick assim, no cordel assado, na quadra assim, no aparelho assado. Você tem que metrificar, certo? Não tem como não metrificar. Matônica é um ajuste fino que eu estou propondo para vocês. Eu estou falando isso em todo o vídeo, pessoal, para vocês entenderem e experimentarem. Experimente essa tônica batendo, a tônica da palavra encaixando com a tônica do verso. Experimente, revise o teu texto, não custa nada. Né? Algumas horas você vai perder para encontrar, no lugar de era uma vez, né? Havia, né? Um dia encontrei não sei quem. Faz diferença para a tua história. Mas eu vou colocar um personagem em algum lugar. Por isso que começa, there once was a man of Peru. Havia em Matão um peão. Já estou falando que tinha em Matão, que é uma cidade, né, do interior de São Paulo, um peão que estava jogando um peão, que é o brinquedo. Havia em Matão um peão. Peão é quem monta o cavalo, né? Que estava jogando um peão. Alguém deu risada. Ó a tônica como muda. A métrica aqui. Alguém deu risada. Que coisa engraçada. Peão com peão em Matão. A melodia é assim, ó. Havia em Matão um peão que estava jogando peão. Alguém deu risada. Que coisa engraçada. Peão com peão em Matão. Outra estrofe. Havia um maestro no aperto, porque logo após o concerto, seu carro quebrou e ele o levou ao concerto depois do concerto. Havia um maestro no aperto, porque logo após o concerto, seu carro quebrou e ele o levou ao concerto depois do concerto. Eu estou brincando com essas palavras que são parônimos. São palavras que têm quase a mesma pronúncia,
né? Mas não são, né, quase a mesma pronúncia. E tem aquelas palavras que têm a mesma pronúncia, porque esse livro chama Loucoliques da língua portuguesa. Aqui eu falo os homônimos, as palavras que são escritas exatamente da mesma maneira, mas têm significados diferentes. Um homem regava a mangueira, a fruta, né? A árvore, usando a comprida mangueira. Foi quando uma manga caiu na sua manga e deu-se um auê na mangueira. Eu uso, pessoal, 2 rimas. Um homem regava a mangueira, usando a comprida mangueira. Mangueira é mangueira aqui, ó. Foi quando uma manga, dizendo da fruta, caiu na sua manga, a manga da camisa. E deu-se um auê na mangueira. E aí vai. Um bom lutador pesa o galo. Ao dar de comer ao seu galo, caiu bem ligeiro e no galinheiro na sua cabeça fez galo. Então, no limerick você pode inclusive repetir as rimas. Geralmente se repete a rima final, mas não é regra, você não tem essa obrigatoriedade de mudar a rima, porque, lembra que eu falei, a loucura, o que não é lógico, o que não é racional é bem-vindo aqui. Quanto mais doido, melhor. Então agora você vai fazer um exercício, que é colocar um personagem, ó, eu vou dar o primeiro verso, e você vai completar. Por exemplo, havia um sujeito... Eu gostaria de falar na live, mas live vai rimar com drive, não tem muita rima, né? Na web, havia um sujeito na web, havia um sujeito na tela. Então eu vou fazer aqui. Havia um sujeito na tela, eu estou contando um personagem em algum lugar. O que ele fez? Vamos lá, dá uma ideia. Havia um sujeito na tela que estava tirando remela. Havia um sujeito na tela que estava com a seca goela, mais ou menos, né? Havia um sujeito na tela vestindo assim de Cinderela. Aí, ó. Quantas possibilidades eu tenho? Havia um sujeito na tela vestindo assim de Cinderela. Ou havia um sujeito na tela que estava tirando remela. E aí você completa. Eu não vou fazer para você, você vai completar. Então esse é mais ou menos o esquema do limerick. Observem bem, façam o desenho da estrofe, viu, pessoal? É muito importante. Inclusive com essa diferença, porque ó, é um ritmo, né? Papá, papapá, papapá, papá, papapá, papapá, papá, papapá, papá, papapá, papá, papapá, papapá. Aqui na descrição desse vídeo vocês vão encontrar Limerick Songs em inglês, porque Limerick, como eu falei na outra aula, em inglês se escreve Limerick com CK, né? Limerick. E lá os caras cantam muito Limerick. E eu tenho também alguns poemas meus musicados, eu vou mostrar para vocês, eu vou indicar os links para vocês aqui ouvirem. E a minha amiga, tem uma amiga que é cantora, a Melissa, e ela gosta muito desse livro, a filhinha dela gostava muito quando era pequena, e ela cantava as estrofes para a filha, e a filha cantava para ela, e ela me gravou para eu ver, e eu vou mostrar para vocês aqui quais são as possibilidades para você pegar várias melodias do limerick. Essa é a básica, né? Tan, 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 tan. Aí acontece o seguinte, você contou a tua história maluca, né? Havia um sujeito na tela que estava tirando remela, um dia encontrei Cinderela, um dia encontrei Cinderela, eu não posso pôr o A, tá vendo? Um dia encontrei Cinderela, se eu colocar o A, um dia encontrei a Cinderela, tá vendo que fica meio enroscado? Ó, um dia encontrei Cinderela, beleza, papá, papapá, papapá, um dia encontrei a Cinderela, daria, mas eu posso tirar o A, fica mais sonoro, tá vendo? Um dia encontrei Cinderela, que estava dormindo na tela, que estava com pinga na goela, que estava dormindo na tela, e aí você monta essa estrofe, né? O limerick, ele é um pouco diferente dos outros poemas, nos quais eu tenho falado bastante a respeito do fim.
Os outros poemas eu não tenho falado para vocês. Pense no fim, deixa o fim ser marcante. O limerick, por ter essa coisa que quebra o raciocínio lógico, ele, muitas vezes, você começa por uma situação, havia não sei quem, não sei aonde, fazendo isso e o que vai acontecer? Dá certo. Por exemplo, aqui eu dei 2 ou 3 exemplos bem bacanas para você completar e você manda na descrição aqui para a gente depois acompanhar e os outros alunos também acompanharem o que você está fazendo. É muito importante que você realmente mostre o que você está fazendo. Limerick, pessoal, tem que ler. Tem que ler. O que acontece com os limericks, aí eu vou ser muito franco, peço que vocês compreendam o que eu estou falando, muitos limericks da Tatiana Belink, principalmente os mais recentes, né, assim, muito mais próximos dela falecer, ela não segue muito a métrica. Então, vocês tomem cuidado, porque vocês podem aí perder a métrica, perder a mão no tom, né? Há outros livros de limerick que eu vou indicar para vocês também aqui, nos quais você realmente tem a métrica belezinha para você ir seguindo. Se você, por exemplo, eu entendo inglês muito bem, falo inglês, mas é muito difícil nós brasileiros traduzirmos o inglês poético por conta da métrica, porque às vezes os caras têm uma palavra, spiritual, é praticamente a tônica na primeira sílaba e aí você tem um monte de letra depois, mas a tônica é na primeira. Então isso pra gente é muito difícil. A gente tem aqui, é muito claro, né? Pá, oxítona, chá, oxítona, porta. É muito mais fácil para nós, claro, entender essa questão da tônica. Tanto que em inglês, eles não chamam de 8 sílabas e 5 sílabas. Eles chamam de batida. O verso de 8 sílabas tem 3 batidas. Tá, 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 tá. Você. Beleza. E o verso de 5 tem 2. Pá, 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 pá. Você. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Então, no limerick você não se preocupa muito em saber o fim. Você pode começar pelo fim, claro. Mas pensa mais numa situação absurda, né? Um dia encontrei minha avó, que estava dançando forró. Olha que legal. Um dia encontrei minha avó, com um vô que dançava forró. Olha que bacana. Um dia encontrei minha avó. Vai, escreva aí. Um dia encontrei minha avó, com um vô que dançava forró. E aí acontece o quê? A velha nananana, e nananana, deu um nó. Tá vendo? E aí surge, entendeu? Só que como eu tenho falado para vocês, a poesia ela pode até surgir espontaneamente, como essa aqui surgiu espontaneamente. Eu fiz assim, basicamente de improviso, porque tem outra coisa, eu vou falar do improviso no limerick. Mesmo eu tendo feito quase de improviso, eu não consideraria esse poema pronto, se eu não o lesse 10 ou 20 vezes, pelo menos. Revisasse, um dia encontrei minha avó, talvez eu falasse assim, não sei o que, encontrei minha avó em Maceió, mudasse alguma coisa para ser mais sonoro, para ser mais audível, para ser mais cômico, para ser mais sofisticado, mesmo na simplicidade. Então, não caiam no erro que é escrever um poema assim tão espontaneamente, como eu acabei de fazer para vocês, eu estou sendo muito franco, isso aqui foi feito quase de improviso, achar que está pronto. Não, pessoal, vocês têm que escrever, reescrever, por quê? A ideia aqui é que vocês compreendam um processo de produção profissional. Profissional não é uma coisa chata, mas assim, eu escrevo um livro, eu vou revisar, eu vou ler para minha esposa, eu vou pedir para minha filha ler, eu vou ler, eu vou andar com ele, eu vou ler no escritório, eu vou ler no banheiro, eu vou ler no jardim, eu vou viver esse texto. Aí depois eu vou revisando, ajustando, anotando. Se eu mostrar para vocês os meus textos aqui, já mostrei em outras aulas. Tá tudo mexido. Aí depois vai para a editora assim, temos que entregar o melhor para o nosso leitor. Então não faça de qualquer jeito. Né? Não faça de qualquer jeito. Quando você quiser fazer o repente, nós temos um módulo lá como fazer verso de improviso e lá você pode treinar esse improviso. Inclusive o improviso é ótimo para treinar poesia. Mas saber que são 2 momentos. Primeiro você joga tudo e depois você lapida. No improviso não dá esse tempo. Eu fiz um verso de improviso do jeito que ficou, ficou. Mas aqui a gente tem a chance de lapidar. Por que eu falei do limerick ligado ao improviso? Lembra que na aula eu contei que o limerick tem essa coisa ligada à loucura, aos hospícios, aos bares, ao obsceno e tudo mais? Você imagine
é uma forma fixa de poesia com as métricas definidas e com as tônicas definidas, isso não há dúvida, né? Se você tem métrica, se você tem tônica, se você tem verso, se você tem estrofe, você tem ritmo, você pode ter música, tanto que tem limerick songs, sons de limerick. Eu vou mostrar para vocês vários que fizeram dos meus livros e originalmente em inglês também. E é muito possível, é bem provável que as pessoas improvisavam em limerick. Hoje nós não temos, eu não vi na internet pelo menos, e nem com a poetisa norte-americana que eu conversei, limericks, um improviso poético em cima dessa forma. Não tem, como nós temos na cantoria de viola, na embolada, ou no mundo inteiro tem improviso. Mas é possível que em algum lugar, inclusive a origem do nome limerick surgiu de um refrão, pode ter surgido de um refrão, como eu disse lá, então talvez as pessoas improvisassem aqui. Eu mesmo improviso em limerick, né, numa coisa sem pensar em tudo isso, mas é uma modalidade que eu gosto de brincar improvisando. Não faço isso profissionalmente, mas brincando eu faço bastante. Ok? Então você anota aí tudo que as indicações de exercício e vamos lá, pessoal. Fazer limerick, porque um bom limerick começa como quem não anda e tropeça, assim sem sentido. Parece perdido, é calmo, mas anda depressa. Se quer encontrar uma ordem, aqui só encontra desordem, mas nunca se engane e abrace o pane da ordem que vira desordem. Eu gosto de um limerick, daqueles que dão chilique, que a língua até trava e a rima escava tão fundo sem perder o pique. Para encerrar, observem que quando eu recito os poemas, eu não os canto. Temos uma aula chamada de narração de poema. Narração de poema, como você vai oralizar o teu poema. Você pode pegar os teus poemas de limerick e cantá-los, se você tiver musicalidade, tiver melodia para isso, você pode fazer. Mas observa que você pode recitar o poema. Então, nessa aula eu digo que são 2 movimentos. Para você escrever qualquer poesia metrificada, você tem que dar esse ritmo, papá, papapá, papapá, ou de 5, ou de 7, ou de 8, ou de 10, não importa. Mas depois que você vai ler, você lê como se estivesse tomando café, né? Você não vai ler no tan, 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 você pode até ler brincando. Na Bela, Bagé em um café, Arlete pediu um café com muita canela, pois sua canela sofria com frio de Bagé. E assim vai. Tá bom, pessoal? Quero ver, ler, ouvir os limericks de vocês. Um beijo agora eu mando. Ó, gente, não tenho desando. Tô improvisando. Sigo no comando. Com bom limerick eu ando.